Conversações para a adesão da Ucrânia à União Europeia podem começar já em dezembro. Zelensky garante que todos os critérios serão cumpridos. A Chequia retomou os controlos na fronteira com a Eslováquia por causa da migração ilegal. A Áustria retoma esta noite. Autoridades italianas tentam determinar as causas do acidente com um autocarro que caiu de um viaduto e provocou vítimas de várias nacionalidades. Incêndio em fábrica de plásticos na Croácia projeta densas nuvens de fumo negro. Populações aconselhadas a ficarem em casa. Pode ser mais cedo do que se julgava. Segundo um artigo do Político, as conversações para a adesão da Ucrânia à União Europeia podem arrancar já em dezembro. Ao que tudo indica, a Comissão Europeia prepara-se para publicar um relatório sobre os progressos feitos por Kiev com um parecer muito favorável. Isto apesar de nem todos os critérios estarem cumpridos. Por seu lado, a Casa Branca deixa muito claro que o apoio à Ucrânia é para continuar. As President Biden made clear, we cannot under any circumstances allow America's support for Ukraine to be interrupted. Time is not our friend. We have enough funding authorities to meet Ukraine's battlefield needs for a bit longer. But we need Congress to act to ensure that there is no disruption in our support. Uma nova equipa de peritos da Agência Internacional de Energia Atómica chegou à central nuclear de Zaporizhia. O Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo para declarar que Moscou garante assim a segurança da central através da proteção destes observadores. Desde que começou a guerra na Ucrânia, o alargamento da União Europeia começou a ser mais debatido e deverá dominar boa parte da agenda das cimeiras na cidade espanhola de Granada. Trata-se de um debate ao nível da Comunidade Política Europeia, com 44 países, na quinta-feira, e ao nível do bloco de 27 países da União, na sexta. De recordar que a União Europeia também aceitou a candidatura da Moldova no ano passado e que os países da região dos Balcãs Ocidentais já estão na fila de espera há décadas. Mas alargar um clube que já sente dificuldades em se entender com 27 Estados-membros vai exigir reformas. But there will have to be a reorientation of the big spending priorities on agriculture and cohesion, because obviously Ukraine, if it came in without any change, would eat up most of the budget, and that will not be acceptable to many member states. So there will have to be a difficult negotiation in terms of the budget, who pays in, who gets what the priorities will be. Ou seja, países como Portugal poderiam deixar de receber uma boa fatia de fundos porque a média de rendimentos per capita seria mais alta em relação aos novos membros mais pobres. Também deverá ser necessário que mais temas sejam votados por maioria qualificada em vez de unanimidade, para evitar que os vetos atrasem demasiado as decisões políticas. Um relatório de peritos sobre o alargamento propõe ainda criar diferentes níveis de integração com uma progressiva adesão às várias políticas, mas a ideia não é consensual. We need to be very careful in not having second-hand countries within the European Union, because I heard a lot of talk here in Brussels as well about the idea of having, I don't know, first-grade countries, maybe the old countries, and then newer countries to be like second-hand countries, and it's a very bad thing and it's a very bad idea. Apesar do presidente do Conselho Europeu ter dito que até 2030 deveriam estar prontas as reformas, a Comissão Europeia e vários governos não querem ainda falar de datas. O fim da guerra na Ucrânia, com os seus impactos geopolíticos e financeiros, é também determinante para estabelecer o ritmo de reformas, tanto nos atuais membros do clube como naqueles que estão na sala de espera. Numa altura em que a Ucrânia tem intensificado as ofensivas com drones contra território russo, Moscou divulgou imagens dos testes efetuados ao sistema de alerta de ataques aéreos. Enquanto os testes decorreram, por exemplo em Yekaterinburgo e Vladivostok, o Ministério da Defesa da Rússia revelou ter destruído mais de 30 drones ucranianos sobre o território russo. Em Volgogrado, 400 km a leste da Ucrânia, as autoridades russas aproveitaram para testar um abrigo. Существует как укрытие от осколков, от всего таких нехороших вещей, скажем так, ну и, соответственно, от химзащиты, от радиации. Bem longe da Ucrânia, em Irkutsk, norte da Mongólia, a Rússia testou os protocolos de segurança numa central hidroelétrica. Com a Ucrânia a reclamar a destruição do sistema de defesa antiaérea em Belgorod, a Rússia alerta para o aumento do apoio militar dos aliados ucranianos e para a perspectiva do conflito poder vir a envolver outras potências nucleares.
O exército do Irão realizou um exercício com drones em todo o país na terça-feira, no meio de tensões com o Ocidente sobre os seus programas nuclear, de mísseis e espacial. Ucrânia e o Ocidente acusam o Irão de fornecer drones à Rússia. O Irão diz que eles não estão a ser usados na guerra na Ucrânia. Foram posteriormente divulgadas imagens também de drone de um navio de guerra não identificado no Oceano Índico que diziam ser de fora da região. Normalmente utilizam esse termo quando se referem a navios de guerra americanos. A jornalista russa, que ficou popular ao Ocidente por se manifestar publicamente contra a guerra e o regime de Vladimir Putin, foi condenada a 8 anos e meio de prisão. Marina Ovsyannikova, que atualmente vive exilada num país europeu, foi julgada à revelia. Um tribunal de Moscovo considerou-a culpada de espalhar informações falsas sobre as Forças Armadas russas. A jornalista já tinha sido alvo de uma primeira sentença. Em outubro do ano passado, fugiu com a filha da prisão domiciliária que tinha sido condenada por um protesto durante um noticiário no canal de televisão em que trabalhava. A Chequia retomou na noite passada o controlo ao longo das fronteiras com a Eslováquia devido ao aumento da imigração ilegal. Pouco depois do início das operações, os agentes da polícia da Morávia-Silésia interceptaram uma carrinha que transportava migrantes provenientes da Síria. No compartimento de carga do veículo estavam 2 dezenas de adultos e 3 crianças. Právě po započetí akce jsme tady zachytili skupinu 19 migrantů, 16 mužů, 3 děti. Jsou v dodávce s polskými SPZ. Bohužel, než hlídka přiběhla k vozidlu, policie, která byla zde a vykonávala zde výkon služby, tak řidič, zároveň převaděč, ten zmizel tady vlastním porostů, zatím po něm pátráme. O controlo das fronteiras entre a Chequia e a Eslováquia deve manter-se até 13 de outubro, podendo vir a ser prolongado. Além da Polónia e da Chequia, a Áustria também anunciou o lançamento de controlos temporários na fronteira com a Eslováquia já a partir da meia-noite de hoje. Turistas de várias nacionalidades estão entre as vítimas do acidente com um autocarro que caiu de um viaduto de mais de 10 metros de altura, perto de Veneza, na noite de terça-feira. A confirmação foi dada pela polícia italiana. As autoridades ainda tentam determinar a causa do acidente. Italian police confirmed that some of the passengers who were on board that bus that fell over 10 meters from an overpass near Venice were foreign tourists from various nationalities. Venezia police confirmed that among the injured were Ukrainian, Spanish, French, Austrian and German nationals. Now we know that 21 people died and 18 were injured after that bus plunged from an overpass near Venice on Tuesday evening, although the death toll is likely to rise given that some of the passengers' medical conditions have been described as serious. Now, the cause of the accident remains unclear. Initial reports had suggested that the electric bus caught fire as it hit some overhead power lines as it was falling to the ground, although firefighters and local authorities ruled it out, saying that the bus caught fire as it hit, once it hit the floor. Now, one line of inquiry is that the accident might have been caused by the driver suddenly becoming unwell, so authorities will have to look into that. And footage shows that the overpass is equipped with an old and thin metal guardrail, so authorities will have to establish whether or not that might have contributed to the accident as well. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. As autoridades da cidade de Osijek, no leste da Croácia, pediram aos residentes para permanecerem em casa e manterem as janelas fechadas devido a um enorme incêndio numa fábrica de plásticos. O fogo eclodiu na madrugada desta quarta-feira no complexo fabril da Drava International, espalhando-se rapidamente e produzindo densas nuvens de fumo espesso e negro. O incêndio obrigou ao encerramento de uma estrada e ao cancelamento das aulas em algumas escolas. Um vento forte alimentou a propagação do fumo poluído. A queima de plásticos liberta gases tóxicos, mas o nível de poluição não foi ainda revelado.
O Prémio Nobel da Química foi atribuído a 3 cientistas, o franco-tunisino Mungi Bawendi, o norte-americano Louis Bruce e o russo Alexei Ekimov. Em causa estão as descobertas dos chamados pontos quânticos, nanopartículas tão pequenas que o seu tamanho determina as suas propriedades. Today we see commercial applications, for example, in TV screens, where quantum dots are used to produce the RGB colors that make up every pixel. We see them in illumination sources, where the LED light, the blue LED light, gets converted into a light that is perceived as pleasant by humans. It's also used widely in biomedical imaging, in this particular example, to visualize the vascular system of a tumor. A Academia Sueca lamenta profundamente a fuga de informação que permitiu vários meios de comunicação divulgar os nomes horas antes do anúncio oficial. Rishi Sunak inicia a campanha para as legislativas de 2024. Esta quarta-feira, na conferência do Partido Conservador em Manchester, pediu um voto de confiança a troco de mudança. Mas o anúncio da suspensão da ligação ferroviária de alta velocidade Londres-Manchester ameaça fazer descarrilar os seus planos. Nem a oposição nem o seu próprio partido gostaram do que ouviram. Sunak justifica com o custo exorbitante da obra, mas entre os conservadores há quem chama ao anúncio na cidade de Manchester uma enorme gafe política.